Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é: existem apóstolos nos dias de hoje? Existem homens e mulheres que podem ser chamados de apóstolos nos dias atuais? Bem, a gente sabe que tem muitos por aí que se intitulam, ou muitos chamam de apóstolo, né? Apóstolo isso, apóstolo aquilo, a gente vê muito por aí. Mas afinal, é correto chamar alguém de apóstolo? É bíblico ou não? Os apóstolos são somente para o tempo bíblico ou também serve para o dia de hoje? O que é um apóstolo? Primeiro, para a gente saber se pode ou não hoje chamar de apóstolo, a pergunta é: o que é um apóstolo? Apóstolo são algumas pessoas que são mandadas em missão. Um apóstolo também é a primeira pessoa ou o primeiro grupo de pessoas que pregam ou que levam a missão em um determinado local. Quando a gente fala a respeito da Igreja de Cristo, apóstolo não é aquele que vai até um lugar para pregar primeiro. Isso é um missionário. Mas a gente pode chamar de apóstolo aqueles que pregaram inicialmente o Evangelho de Cristo. Ou seja, aqueles que sucederam diretamente Cristo. Os apóstolos, nos tempos bíblicos, eles foram levantados pelo próprio Jesus. Jesus os levantou como apóstolos. A Bíblia vai apontar 12 apóstolos, onde Judas, depois que se enforcou, foi substituído por outro apóstolo, e também o apóstolo Paulo, que foi convertido, que se converteu ao ter o próprio Jesus falando com ele. Então, são os únicos apóstolos bíblicos que a gente vê e que a gente tem história. Então, só que hoje em dia a gente não vê muita gente sendo chamada de apóstolo. Isso é correto ou não? Em minha visão, não é correto hoje você chamar alguém de apóstolo ou uma pessoa se auto-intitular apóstolo. Apóstolo são todas as pessoas que são testemunhas oculares de Cristo, ou seja, pessoas que viram Jesus quando estava nesse mundo. São pessoas que foram enviadas diretamente por Cristo. São pessoas que iniciaram o Evangelho, que iniciaram a igreja. São aqueles que foram levantados pelo próprio Jesus para formar a base da igreja, ou seja, iniciar a igreja. É por isso que no início você via as cartas de Paulo, o início do Novo Testamento, você vai ver muito eles mencionar e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E normalmente eles falam a doutrina de Cristo. Eles falam dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram homens escolhidos pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, para colocar a base, para iniciar, como se diz a história, a igreja do Senhor. Eles foram homens levantados por Jesus para iniciar uma obra. É como uma construção. Os apóstolos foram aqueles que iam no local para colocar a base. Eles faziam apenas isso. Então os apóstolos de Cristo eram homens direcionados, enviados pelo próprio Jesus, diretamente por ele, para dar início à igreja do Senhor. Hoje não tem mais apóstolos. Por quê? Porque não tem ninguém que foi enviado diretamente por Cristo para fazer esta obra, que é iniciar a igreja. E por que é que muitos hoje se intitulam apóstolos? Porque muitas pessoas, claro que não são todas elas, não são todas as pessoas que são chamadas de apóstolos que estão fazendo isso de forma proposital. Tem gente que é chamada de apóstolo e tem boas intenções nisso, mas tem muitos deles que são chamados de apóstolos porque eles chegam a um alto nível na igreja
chegam no mais alto, vamos dizer assim, mais alto clero na igreja, eles se tornam obreiros e depois eles se tornam pastores, aí depois não tem para onde subir mais, aí eles colocam um novo patamar e colocam lá apóstolo, ou seja, um local que poucas pessoas conseguem alcançar. E isso é algo totalmente desagradável a Deus. A pessoa se colocar em uma posição mais alta do que os outros, simplesmente para se diferenciar dos outros. Temos que ser humildes, tá bom? E muitas pessoas, elas se intitulam apóstolos porque acham que realmente isso é certo, é correto. Mas não. A Bíblia, ela é clara ao dizer que Cristo escolheu os apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos. Apóstolo é aquele que dá início a uma obra, a uma pregação em um determinado local. Quando a gente fala da igreja do Senhor como um todo, apóstolos são aqueles que foram enviados diretamente por Cristo para iniciar a igreja do Senhor. Não teve uma sucessão de apóstolos, um após o outro, não. A igreja do Senhor, ela iniciou-se e no início dela teve apóstolos. Hoje não. Você pode chamar do que for. Pastor presidente, pode chamar de pastor, pode chamar até de bispo. Mas apóstolo não. Porque apóstolos foram aqueles que foram enviados diretamente por Cristo. Testemunhas oculares de Cristo. Pessoas que viram a Jesus pessoalmente e que Jesus as enviou para pregar a sua palavra, para iniciar as bases da igreja, para alicerçar a igreja. Tá bom? Espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Então, quando você vê esse título apóstolo por aí, a maioria deles são pessoas que querem subir um patamar a mais para se exaltar. Mas apóstolo não existe mais nos dias de hoje. Apóstolos são apenas os 12 e Paulo pela Bíblia, pelo que a Bíblia diz. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Se você tem uma pergunta para nos fazer, coloque nos comentários que eu vou procurar a resposta e fazer um vídeo a respeito disso. Tá bom? Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se ele permitir.